O seu cachorrinho vomita o tempo todo? Ele faz como se ele regurgitasse a comida logo depois de comer? É possível que seu cachorrinho tenha uma afecção chamada megaesôfago. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e hoje nós vamos falar do megaesôfago, uma afecção que oficialmente é relativamente rara, mas que minha experiência pessoal mostra que é muito menos rara do que nós gostaríamos. O esôfago é, na verdade, um tubo composto de mucosa, serosa e músculos que leva a comida da boca até o estômago, de uma forma simples, a partir de movimentos que são regidos por impulsos neurológicos. Ora, no caso do megaesôfago, ao invés de se dirigir diretamente ao estômago, coisa que leva pouquíssimos segundos, o bolo alimentar ele se acumula um pouco antes da entrada do estômago, na parte final do esôfago. E se acumulando lá, ele tem a terrível tendência de voltar e o cachorro regurgita o que comeu. É sempre um problema crônico, não é um problema agudo. Quando existem vômitos ou regurgitações de forma aguda, a gente pensa em outras razões, como intoxicação ou doenças virais que causam gastroenterite, enquanto o megaesôfago é um problema de ordem crônica. Vamos chegar a isso também. Um detalhe importante é que o megaesôfago é sempre consequência a uma afecção ou uma alteração que causa essa saculação. Então, na verdade, o verdadeiro problema é o que está impedindo o bolo alimentar de avançar, bloqueando então a luz da passagem do esôfago. Esses bloqueios podem ter múltiplas origens. A principal razão é um problema de ordem congenital causado pela persistência do arco aórtico. O arco aórtico é um shunt circulatório necessário à circulação do cachorrinho quando ele ainda está em fase embrionária. Normalmente nós temos os nutrientes pelo estômago e o oxigênio pelos pulmões. Um cachorrinho, quando ele está em fase embrionária, ele recebe o oxigênio e os nutrientes pela circulação placentária. E então a circulação ela precisa ser alterada após o nascimento. E esse arco aórtico ele tem uma tendência a desaparecer muito rapidamente. Enquanto nos casos de cachorrinhos com megaesôfago, e essa razão é responsável por quase 95% dos casos de megaesôfago, nesse caso, o arco aórtico ele persiste, ele continua lá e ele impede o esôfago de exercer a sua função, impedindo a passagem dos alimentos do esôfago para o estômago. O resultado são filhotes que crescem muito bem enquanto estão mamando o leite materno, mas a partir do desmame, quando eles começam a experimentar o alimento sólido, eles começam a regurgitar esse alimento. E não apenas nós vemos a regurgitação, e às vezes é difícil, porque os filhotes estão sempre juntos, quando um começa a regurgitar, o outro come diretamente o que tinha saído da boca, então às vezes é difícil da gente perceber a regurgitação, mas você percebe rapidamente que ele se torna o menor da ninhada, o mais magrinho e o mais fraquinho da ninhada, porque ele não consegue se desenvolver por falta de nutrientes. Essa é então a principal causa do megaesôfago juvenil. Enquanto existem também outras razões, eu diria mesmo de uma forma didática, todas as razões que poderiam impedir o esôfago de realizar a sua função de transmitir o bolo alimentar da boca para o estômago, ou seja, tumores mal colocados, problemas que causem a interrupção do sinal nervoso da ordem dos neurônios para que o peristaltismo do esôfago se faça. A título de exemplo, a sinomose na fase neurológica pode causar a interrupção da propagação dos impulsos nervosos e uma paralisia esofagal que resulta no megaesôfago. Outras doenças de ordem metabólica que tenham como consequência a paralisia do esôfago podem causar o megaesôfago. Então, chega-se à conclusão que o megaesôfago é sempre consequência de um problema. Os sintomas do megaesôfago, no filhote como no adulto, independente da razão, os sintomas são sempre os mesmos. Regurgitação regular logo depois de comer, hipersalivação com regurgitação de saliva, vômitos quando o problema começa a ter consequências estomacais, caquexia ao longo do tempo, corrimento nasal, hipersalivação, dor local à palpação, porque o esôfago estando sempre estufado com esse acúmulo de alimentação, acaba por esgarçar a musculatura do esôfago, e isso é muito doloroso. Enfim, pneumonia por aspiração, a força de regurgitar regularmente, essa alimentação regurgitada pode fazer uma falsa via e acabar nos pulmões. E aí nós temos uma pneumonia
que complica ainda o quadro, trazendo letargia para um cachorro já enfraquecido e caquético, e tudo isso pode levar a médio prazo à morte do cachorrinho. O diagnóstico não é complicado a se fazer, em vista já da anamnese, quer dizer, da história do que o cliente traz para o veterinário, mas pode ser confirmado com uma radiografia simples, melhor ainda, com uma radiografia contrastada, mas deve-se pesar os prós e os contras de se fazer uma radiografia contrastada que implica na ingestão de bário, que pode ser regurgitado e fazer falsa via. Enfim, para algumas clínicas que estão equipadas, a endoscopia, que permite não apenas de ver a saculação no interior, mas de ver qual é o estado das mucosas, do esôfago, e assim ter um diagnóstico mais acurado. Quanto ao prognóstico, depende muito da causa que leva ao megaesôfago, porque o tratamento frequentemente é incurável. Então nós nos cantonamos em relação ao tratamento a trazer conforto para o cachorrinho, utilização de alimentação líquida e fracionada várias vezes ao dia, na medida do possível. Se o cachorro está muito enfraquecido, mesmo alimentação por sonda, utilização de uma cadeira, e isso é relativamente recente, chamada cadeira de Bailey, na qual o cachorrinho é colocado e se parece muito com uma cadeirinha para bebê. O cachorro fica na vertical, com essa cadeirinha, um exemplo aqui em cima, e ele se alimenta com a sua coluna na vertical. Então, a gravidade ajuda um pouquinho a evitar a regurgitação. Enfim, medicamentos de suporte, que são antiácidos, antibióticos, em especial em caso de pneumonia por aspiração. E existe na literatura a ideia de que a utilização de produtos como Viagra permitem o relaxamento da musculatura do cárdia, que é o anel musculoso que se situa entre o estômago e o esôfago. A partir desse relaxamento, pode se ajudar a passagem do bolo alimentar para o estômago. Embora isso, no meu ponto de vista, seja um pouco polêmico, porque não é o cárdia que está incomodando, é o que está impedindo a alimentação de avançar. Nunca é o cárdia, é sempre alguma coisa que está causando obstáculo. Resumindo, é uma afecção crônica com um tratamento complicado, com resultados que variam individualmente enormemente, dependendo da causa do megaesôfago, mas também de uma orientação e terapia ministrada pelo veterinário à la carte, indivíduo segundo cada indivíduo, em conjunção com o rigor do tutor e com a boa vontade do cachorrinho em aceitar todo esse tratamento durante um longo tempo. O cachorro que fica numa cadeira de Bailey, por exemplo, ele tem que se habituar a comer sentado como se fosse um ser humano e deve ficar nessa posição durante pelo menos 30 minutos, o que não é fácil. Era o que nós poderíamos dizer em relação a essa terrível afecção. E até breve para um próximo vídeo.